Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, não tem como, né? E depois a gente vai, então, para o versículo 6, tá bom? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Você veio aqui para isso, não foi? Eu também. Então nós vamos pedir isso para Ele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor. Pai, nós estamos neste lugar, nesta casa, por Tua causa. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Deus, nesse momento onde ouvimos tantas vozes, nós queremos separar esse tempo, consagrar o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor fale aquilo que eu não sei falar, que o Senhor vá aonde as minhas palavras não conseguem chegar, que essa atmosfera que já está carregada da Tua presença, ela possa, Senhor, gerar também o ambiente para que a palavra rema possa acontecer, possa vir, que ela seja realidade em cada coração, que haja uma palavra revelada do céu ao coração de cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra nessa manhã, aqui presencialmente, pelas redes sociais, e aqueles que talvez vão ouvir essa palavra ainda daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. Eu quero te pedir, Deus, que o Teu poder que ressuscita os mortos, esteja regando essa palavra e ela possa produzir aquilo que Te apraz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero te pedir algo. Eu quero te pedir que você fique presente aqui comigo. Às vezes a gente, mesmo você que está nos assistindo pelas redes sociais, às vezes a gente está num lugar, mas a gente não está, né? Às vezes a gente está preocupado com o que tem que fazer de almoço depois, preocupado com a conta que tem para pagar segunda-feira, ou então a gente está esperando uma mensagem, ou a gente lembra de um negócio que a gente precisa falar, mas eu queria dizer algo para você, não é por minha causa, é por sua causa. Eu gostaria que você consagrasse ao Senhor esse tempo. Você disse que quer ouvir ao Senhor. Então vamos silenciar as outras vozes? Amém? Glória a Deus. Sem dúvida nenhuma, Hebreus capítulo 11 é um texto que é desafiador, inspirador, e ele vem trazer para nós a base do que é a fé. É impossível falar de fé sem falar em Hebreus 11, porque aqui ele tem a essência do que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Mas Hebreus 11, ele não vem só dar uma descrição do que é fé. Ele vem mostrar para nós, ele vem estender o tapete vermelho dos heróis da fé. Ele é o hall, né, dos heróis da fé. Aqui nós temos o nome de homens e mulheres que viveram pela fé. E uma coisa que é fundamental a gente entender acerca desses homens e mulheres, que eles são especiais não por causa deles. Eles são especiais porque eles venceram. Eles são heróis porque eles venceram. E eles venceram pela fé. Então, vencer pela fé não é simplesmente você sentir fé, mas é você demonstrar a sua fé através das suas atitudes. Essas pessoas, eles demonstraram um crer que não era apenas emocional. São homens e mulheres que creram e demonstraram a sua fé com as suas mentes, com os seus corações, com o seu suor, com os seus recursos, com o seu tempo, com as suas lágrimas. E algo que eu preciso dizer para você nessa manhã, esses homens e mulheres fizeram parte de um plano de Deus. E Deus, todas as vezes que Deus, eu quero que você preste muita atenção nisso. Todas as vezes que Deus quer mudar um ciclo,
Todas as vezes que Deus quer estabelecer algo novo, Deus usa pessoas. Mas que tipo de pessoas? Pessoas que tenham fé. Mas que tipo de fé? Essa fé. Essa fé que vai ainda que, independente de, apesar de. E é isso que esses homens e mulheres, eles fizeram. Eles viveram esse nível de fé. Eles creram que Deus tinha um plano. E quando você entende que Deus tem um plano, você precisa tomar uma atitude com relação a isso. Os heróis da fé, eles entenderam, Deus tem um plano e eu faço parte desse plano. É muito interessante a gente olhar aqui e quando nós lemos toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos descobrir isso. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Agora, para todo plano de Deus na terra, Ele vai usar pessoas. E essas pessoas, elas vão precisar crescer em fé. Porque não é... Muita gente fala assim, Deus conhece meu coração. Filho, Deus conhece seu coração. Mas o que demonstra a sua fé, o que demonstra a minha fé são as nossas atitudes. Não é o que eu sinto. Que bonitinho, eu sinto fé. Né? Meu coração, Deus conhece meu coração. Querido, Deus conhece o meu coração e o seu coração. Mas quando nós olhamos para a história desses homens e mulheres, todos eles, nós vamos descobrir que eles eram homens constantes. Eram pessoas que, independente de, apesar de, mesmo que, eles estavam lá. Eles estavam lá dizendo sim para o plano de Deus. E a primeira pessoa que vem aqui, que a Bíblia nos apresenta depois do versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 7, ele fala sobre Noé. E eu vou pedir para projetar esse versículo para nós, pode ser? Hebreus capítulo 11, versículo 7, para que nós possamos acompanhar. E diz assim, pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, ele fez o quê? Deus me falou que Ele tem um plano. Deus me falou que existe uma maldade na terra, que Ele vai mudar o ciclo da terra, que Ele vai acabar com a maldade da terra. Glória a Deus. Que bênção. Não. Quando Noé entendeu que Deus tinha um plano, Noé disse, eis-me aqui, Senhor. Eu faço parte desse plano. Eu quero ser este plano. Noé não simplesmente amou o plano de Deus. Noé, sabe o que Noé fez? Noé entrou na arca do plano de Deus. Noé entrou no barco do plano de Deus. Noé construiu a arca. Ele demonstrou a sua fé através da sua atitude. Ele demonstrou a sua fé através das suas ações. E todas as vezes que Deus tem um plano, Ele vai revelar isso a alguém, é isso que a Bíblia diz. Deus vai revelar o seu plano. A palavra de Deus diz, Deus não faz nada sem revelar o seu plano aos profetas. Mas quando Deus Ele revela esse plano, Ele está, na verdade, nos convidando a fazer parte desse plano. Deus nunca impõe um plano, aquilo que Deus está fazendo, essa mudança de ciclo, essa mudança de tempo. Ele não impõe goela abaixo da gente. Na verdade, Ele nos chama e Ele aguarda a nossa resposta. O nosso sim. Agora, esse sim, nós precisamos entender que ele vai ter que ser um sim até que. Noé não disse sim e começou a construir a arca. Como que você acha que eram as pessoas nos dias de Noé? Se a Bíblia diz que o nível de maldade chegou ao extremo de Deus querer destruir a terra. Você acha que tinha alguém ali que estava motivando Noé? Então deixa eu te falar, Noé não tinha motivação nenhuma de ninguém. Noé não tinha incentivo de ninguém. Noé não tinha aprovação de ninguém. Mas quando você entende que Deus tem um plano e que você faz parte desse plano, você não olha para as pessoas, você não olha para as circunstâncias, você não olha para as suas limitações, você olha para aquele que te chamou, para aquele que tem o plano, para aquele que te convidou a fazer parte do plano. E sabe o que aconteceu? Noé foi lá. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50
anos, 100 anos, todos os dias, caminhando na direção daquilo que Deus estava falando para ele. Todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele convida alguém para fazer parte do seu plano. E Noé entendeu isso, e Noé respondeu isso. A fé de Noé foi demonstrada através das suas atitudes, através de cada martelada. Eu não acredito que todos os dias a família de Noé estava com ele. Eu não acredito que todos os dias os filhos de Noé estavam com ele. Eu não acredito que as pessoas estavam elogiando Noé. Aliás, eu acredito que Noé virou motivo de chacota. Eu acredito que haviam dias que Noé se levantava e ele ia para aquele lugar sem ânimo nenhum, sem ver nada acontecer, sem ver uma nuvem no céu daquilo que Deus estava falando. Mas quando você entende que Deus tem um plano, você vai caminhar na direção do que Deus tem, até que, independente de, apesar de, mesmo que. Essa é a fé destes homens. E quando nós olhamos isso, nós vemos que as condições talvez não eram ideais. E eu quero já deixar algo para você, para o seu coração. Eu sempre falo isso, queridos, porque isso é algo que Deus tem trazido muito ao meu coração. Entenda algo, nunca vai haver condições ideais para você crer e viver o plano de Deus. Guarde isso no seu coração. Nunca vai haver condições ideais para você dizer sim e para você viver o plano de Deus na sua vida ou na minha vida. Nunca. Uma hora vai ser porque nós não estamos bem. Uma hora vai ser porque nós estamos começando a namorar. Outra hora vai ser porque nós estamos fazendo faculdade. Outra hora vai ser porque nós casamos. Outra hora vai ser porque nós temos filho. E eles são pequenos. Outra hora porque os filhos são grandes. Outra hora porque os filhos casaram. Outra hora porque nós nos tornamos avós. Outra hora porque nós entramos no emprego novo. Outra hora porque a gente não está bem. Entenda, nunca vai haver condições ideais para você continuar seguindo o plano de Deus. Mas o nome disso é fé. É quando eu paro de olhar para mim, é quando eu paro de olhar para as circunstâncias e eu olho para Ele. Deus tem um plano, Deus tem um plano e eu faço parte desse plano. Não me importa o que eu estou sentindo, não importa se eu tenho incentivo, não importa se eu tenho motivação, não importa. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a palavra disciplina, ela vem da mesma raiz da palavra discípulo? Então eu quero dizer algo para você. Se você quiser viver o plano de Deus, você vai precisar ter disciplina. Porque a disciplina vai ajudar você a vencer a sua instabilidade, os dias bons e maus. É por isso que é tão importante você estabelecer um horário de oração. É por isso que é tão importante você estabelecer uma conexão com o Senhor. Ter a sua leitura da palavra de Deus na sua casa, mas é por isso que é tão importante você obedecer o Senhor. É por isso que é importante você se aliançar e servir ao Senhor. Quando nós olhamos então para Noé, nós vemos que Noé tinha a disciplina de fazer a construção da arca. Eu não acho que Noé tinha uma quantidade de empregados. Aliás, Noé não era engenheiro. Noé provavelmente era agricultor. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Quando você obedece a Deus e segue o plano de Deus, você vai fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou que você teria capacidade para fazer. Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano. Deus tinha um plano e quando Ele contou esse plano para Noé, Deus não disse sim só com o seu coração. Noé disse sim com a sua voz. Noé disse sim com a sua vida. Noé disse sim com o seu suor, com as suas lágrimas, com o seu sangue. Noé disse sim com a sua casa. E é por isso que Noé está aqui. É por isso que Noé está aqui como os heróis da fé. Porque ele venceu. Noé venceu. E ele venceu pela fé. Não foi pelas circunstâncias. Foi pela fé. Foi isso que nós lemos aqui. Quando nós continuamos lendo aqui, nós lemos sobre Abraão. A Bíblia conta a história da fé de Abraão em duas fases. A primeira fase que Hebreus conta, e abre aí comigo, né? Pode projetar aí, Hebreus 11. No versículo seguinte, versículo 8.
Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Quando Deus vai mudar um novo ciclo da terra, quando Deus vai inaugurar um novo tempo na terra, Ele chama outro homem. Ele chegou para Abraão e falou: Abraão, eu tenho um plano. Abraão, eu tenho um plano. E para que eu possa cumprir esse plano, eu preciso que você saia do meio da sua casa. Eu preciso que você saia do meio da sua parentela. Agora, gente, a gente lê isso hoje e parece nos filmes, né? Tudo lindo. Agora, fala uma coisa para mim. Naquela época, as cidades não eram organizadas. Abraão ia pegar a sua família, ele ia pegar os seus bens, que não eram poucos, a Bíblia deixa claro, os seus escravos, a Bíblia diz que ele tinha servos e servas, e ele ia sair errante para um lugar que ele não sabia para onde ele ia. E ele ia para uma terra, Deus fez uma promessa para ele. Ele falou assim: olha, eu vou dar essa terra para a sua herança. E então, Abraão, ele foi nessa direção. Obrigada, querida. Obrigada, Roberta. Deus abençoe, viu? Ele disse sim, mas ele não sabia qual era o caminho. Ele disse sim, mas ele não sabia o que os seus filhos iriam enfrentar. Ele saiu do meio da sua família, da segurança da sua casa, para ir no meio de um deserto, onde ele podia ser devorado pelas feras do campo, pelas feras noturnas. Ele podia morrer por causa do sol. Ele não ia ter familiar nenhum. Mas ele disse sim. Porque quando você entende que Deus tem um plano, e existe fé no seu coração para dizer sim, sabe o que você faz? Você entra no plano de Deus, independente de, apesar de e mesmo que. E Abraão foi. Agora, existe uma segunda parte que fala sobre a fé de Abraão. E essa parte está lá no versículo 17. Obrigada, querido. Pode deixar que eu vou tomar tudo, viu? Fiquem tranquilos. Eu sou dessas. A minha garrafa de 1 litro está ali. Se você continuar lendo lá no versículo 17, você vai ler, projeta aí para nós, pela fé. No tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Uau! Se você for ler Gênesis, você vai descobrir que Abraão estava andando lá na terra da promessa. Só que tinha uma coisa. Houve um momento que ele falou: Deus, está tudo certo. Estou caminhando aqui na terra que o Senhor falou. Mas tem uma outra parte da promessa. O Senhor falou que essa terra ia ser para herança, para minha descendência. Só tem um pequeno probleminha, Jesus. Senhor, eu não tenho descendência. Eu te obedeci. Mas cadê a minha descendência? Eu só tenho o meu servo, Eliezer. Vai ser dele? Deus disse: não, Abraão, eu vou te dar um filho. E então, nós sabemos que Deus dá um filho, Ismael, mas depois Deus dá Isaque. E sabe o que acontece? Quando Isaque já era adolescente, Deus pede para Abraão o seu filho. Agora, Abraão está aqui, no hall da fé. Não é pela fé dele crer que ele teria Isaque, mas é pela fé de entregar a Deus o seu Isaque. Porque às vezes, no decorrer da nossa caminhada, do plano que Deus tem para nós achamos que nós já recebemos tudo. E de repente, Deus pede o que parece tudo para nós. E então, olha o que diz aqui. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Versículo 18 diz assim: ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida. Próximo. Porquanto acreditou que Deus... Gente, lê comigo isso, pelo amor de Deus. Lê comigo, com cada letrinha. Vai lá, me ajuda. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente
poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe por que Abraão está aqui? Porque ele creu no plano de Deus, mesmo quando ele não entendeu nada, mesmo quando ele precisou sacrificar as suas promessas, mesmo quando ele precisou entregar os seus sonhos, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Você imagina, Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, vírgula, o teu único filho, e vai para o monte que eu te mostrarei. De novo, Deus não disse para Abraão onde ia. Abraão andou 3 dias com o seu filho adolescente do lado, e ele sabia que ele teria que sacrificá-lo. Você acha o que aconteceu no coração de Abraão? Você acha que foi assim? Abraão apertou um botãozinho? Você acha que naqueles 3 dias Abraão não pensou em desistir? Você acha que durante 3 dias Abraão não pensou que aquilo era coisa da cabeça dele? Mas acontece que esses homens venceram. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando Deus ele te chama para viver um plano, você vai precisar vencer coisas. Você vai precisar vencer circunstâncias. Você vai precisar vencer a sua incredulidade. Mas deixa eu te contar algo. No meio desse pacote, vão vir outros bônus. Vão vir outras coisas que você vai precisar vencer. Abraão precisou vencer as suas emoções. Ele sabia que o Senhor já tinha dado a promessa para ele. Ele precisou vencer as suas dúvidas. Ele precisou vencer os seus questionamentos. E é por isso que ele está aqui no hall da fé. Porque Abraão entendeu, Deus tem um plano. E eu digo sim para esse plano, independente de. Apesar de, mesmo que. Independente se eu tiver filho ou não tiver filho. Apesar de eu ter que oferecer isso ao Senhor. Mesmo que eu tenha que entregar tudo o que eu tenho ao Senhor. Deus tem um plano. Eu faço parte desse plano. E eu digo sim para Ele. E é por isso que Abraão está aqui. Mas só que entre Hebreus capítulo 7... que começa, capítulo 11, verso 8, que fala da primeira fase de Abraão. Está todo mundo com frio aí, né? Você está vendo todo mundo assim? Já diminuíram o ar, tá? Apesar, né, do versículo 8, que ele fala sobre Abraão, primeira fase, tem um versículo que eu quero te chamar a atenção, que é o versículo 11. Põe para a gente aí. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos. O que está escrito depois da vírgula? Ainda que estéril, avançada em idade. Sabe por quê? Vamos ler juntos? Por quê? Considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Deus falou: eu tenho um plano. Mas esse plano, Abraão, não é só com você. Queridos, eu quero convidar você para ir comigo lá. Lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Porque é muito interessante. Nós vamos ler lá no versículo 15. Os 14 versículos anteriores. Os 14 versículos anteriores. Esse não é versículo. Não, 15, versículo 15, tá? Os 14 versículos anteriores, Deus está renovando a sua promessa para Abraão. Falando da sua descendência, e Abraão está lá, cheio de temor diante de Deus. Mas no versículo 15, diz assim: e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Versículo 16. Próximo, está travando aí? Deixa eu pegar aqui então. Eu abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. E o versículo 17 traz um momento muito interessante. Olha só,
Então, na minha Bíblia diz assim, então, na minha versão, diz assim, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu. Até aquele momento, estava tudo certo, porque ele já tinha um filho, ele tinha Ismael. E ele estava satisfeito com aquela promessa. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Quando Deus tem um plano, Ele faz completamente. O plano de Deus não era só para Abraão, era para Abraão e Sara. E aí ele diz, Abraão ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e começou a sorrir. Ele começou, mas não foi isso. Eu acho que Abraão teve que segurar o riso. Sabe quando você vê o negócio, você vai fazer... Você tem que segurar para não dar risada? Eu acho que foi isso que aconteceu. Não acho que Abraão deu um sorrisinho disfarçado. Ele começou a rir e ele pensou, por acaso, um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá receber e dar à luz a um filho? Olha o versículo 18, gente. Olha que coisa interessante. Então Abraão sugeriu a Deus. Abraão falou assim, Deus, deixa eu dar uma sugestão para o senhor. É o seguinte, sabe o que é? Deixa Ismael assim, está tudo certo, Deus. E para com esse negócio. Vamos deixar. Concede, pois, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Está tudo bem. Mas sabe o que diz o versículo 19? Ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi que Sara, a tua esposa, lhe dará um filho e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. O que eu falei está falado. Eu tenho um plano. Esse plano não depende das suas possibilidades. Esse plano não depende da sua idade. Esse plano não depende da sua virilidade. Eu tenho um plano e esse plano vai acontecer. Ele envolve a sua casa, ele envolve a sua família. O que eu disse foi que a sua esposa vai fazer parte disso. O que eu disse é que não depende de você. O que eu disse é que vai acontecer. E é por isso que Sara está lá, em Hebreus 11, porque ela não olhou para ela não olhou para as circunstâncias, mas ela considerou que Deus era fidedigno, fiel para cumprir o que ele tinha dito. Quando você entende que Deus tem um plano, você não olha para você não olha para as circunstâncias, você não olha para a sua estrutura, você não olha para o seu físico, você olha para Ele. E você anda em fé, mesmo que, apesar de, ainda que. Deus sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. Mas todas as vezes que Deus tem um plano, Ele envolve pessoas. Sara está aqui. Deus a honrou. Mas será que foi simples para Sara? Eu quero pedir para você fazer algo aí do projetor. Laurinha que está lá, né? Laurinha, coloca o último versículo do capítulo 16 para mim, por favor, de Gênesis. 16. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Agora põe 17:1 para mim, por favor. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu. Foram 14 anos de silêncio. 14 anos em que Sara ficou olhando para o filho da sua escrava e tentou, quantas vezes será que Sara não se comparou com aquela mulher? Quantas vezes será que Sara não olhou e falou, o problema sou eu? Abraão pode ter filhos, olha, Sara deu à luz. 14 anos, Sara ficou olhando para aquela circunstância e se sentiu inferiorizada, se sentiu menor. 14 anos, cada dia que ela via aquela criança correr para lá e para cá, ela olhava e ela via, por que Deus não faz nada comigo? Mas quando Deus trouxe a promessa, Sara esqueceu os 14 anos de confronto, de afronta. Ela não desistiu de crer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O momento em que você vive a promessa
O momento em que você descobre o plano de Deus para a sua vida até que ele se cumpra, chama-se processo. E no processo, você vai ter que vencer coisas que você não imagina no começo. Mas ele é necessário, porque o processo é que forja o seu caráter, é que forja o meu caráter. É o processo que vai nos tornar aptos para não desistir depois de. É o processo que fez com que a gente ignorasse todas as outras vozes. É o processo quando fez a gente vencer a si mesmo. É o processo que nos fez vencer os nossos altos e baixos. É o processo que nos fez vencer as circunstâncias e as impossibilidades. É o processo que nos fez vencer as afrontas e nos tornou preparados. Foi o processo que preparou Sara para ser a mãe de uma grande descendência e ser chamada de princesa. Não reclame do processo. Ele é doloroso, porque ele expõe o que existe no nosso coração. Vou contar algo para você. Nós fazemos parte de uma geração que não é treinada para ser modelada. Nós fazemos parte de uma geração hedonista, que vive pelo seu próprio prazer. E então, qualquer desconforto, a gente quer sair fora. A gente joga o ministério para cima, as pessoas jogam casamentos para cima, jogam filhos, joga tudo fora, porque apertou. Deixa eu contar uma coisa para você. Noé viveu esse aperto, esse processo por 100 anos. Abraão viveu provavelmente por uns 20, 30 anos. E a Sara viveu um aperto ainda maior por 14 anos. Porque é que eu e você temos que achar que Deus fez uma promessa hoje e nós estamos prontos. O processo te prepara para reinar. O processo te prepara para ser um rei, uma rainha, um homem e uma mulher de Deus capaz de mudar ciclos. Deus tem um plano. Existem coisas que precisam ser mudadas nessa terra e existe um plano no coração de Deus para mudar isso. E Ele vai usar pessoas. Pessoas que vão dizer sim. Pessoas que vão dizer sim, não apenas com o seu coração, mas vão dizer sim com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu suor, com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua vida, com o seu sangue. Não existe um plano maior que nós podemos citar do que Jesus. Você concorda? Jesus é o plano de Deus para a terra. E como é que nós vemos qual é o maior símbolo do amor de Deus, dessa mudança de ciclo? É uma cruz sangrenta. É uma cruz sangrenta. Jesus ressuscitou porque Ele disse sim à morte. Jesus não desistiu no meio do caminho. E Ele podia. Quando Jesus ele vai orar, ele diz: Senhor, não faça que seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas se possível. É como se ele dissesse: Senhor, não é bem isso que eu queria. Não é bem isso que eu queria. Mas eu disse sim ao teu plano. E o meu sim vai até que, mesmo que, independente de. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com a história. Que se nós quisermos ser a resposta de Deus para essa geração, Deus tem um plano e esse plano te envolve. Eu e você não estamos aqui nessa terra por acaso, meu irmão. Nós estamos aqui para ser resposta de Deus, mudança de ciclos. Mas nós precisamos crescer. Nós não podemos aceitar uma vida de fragilidade da fé. Nós precisamos entender que Deus forja homens e mulheres fortes. Independente de, apesar de, e mesmo que. Isso é o processo. Ame o processo. Pastora, dói demais. Eu não tenho estrutura não, quando alguém fala mal de mim. Querido, seja bem-vindo ao time. Eu também não. Mas eu prefiro olhar para aquele que me chamou. Eu prefiro olhar para aquele que tem um plano e disse que se eu quiser eu posso fazer parte desse plano.
Deus tem um plano, isso te envolve. Deus tem um plano, isso te envolve. Pastora, mas eu sou estéril. Sabia que esterilidade é você não dar vida? Você sabia que a palavra pobreza, ela vem da palavra improdutivo? Meu irmão, você já recebeu de Deus tudo o que você precisa. Eu já recebi de Deus tudo o que eu preciso. A gente só precisa parar de olhar para nós e olhar para Ele, para aquele que nos chamou. Quantas pessoas eu vejo dizendo assim, eu tenho um sonho de ser usado por Deus. Glória a Deus, quero te dizer algo. Foi Deus que plantou esse sonho no seu coração. Só que para você viver esse sonho, você precisa construir a arca. Deus não vai vir com a arca pronta e falar, entra dentro. Não, você vai ter que construir a arca. Para você construir a arca, você vai levar martelada no dedo. De você mesmo. Para você construir a arca, vai ter dia que as pessoas vão rir de você. Para você construir a arca e você permanecer construindo a arca, você vai ter que superar as críticas. Você vai ter que superar seus sentimentos. Você vai ter que vencer. E você só vence aquilo que você enfrenta. Você acha que eu nunca tive vontade de desistir? Eu acredito que uma das coisas mais difíceis, e eu entendo isso por Abraão, é você deixar a sua família. Eu posso dizer para vocês que, quando eu disse sim ao Senhor, e eu saí do meio da minha casa, e eu vim sozinha para São Paulo, não é assim tão simples. Não é tão simples você não ter ninguém para ligar. Não é tão simples você simplesmente não ter ninguém para passar o Natal, o Ano Novo. Não é assim tão simples você fazer uma cirurgia no dente e não ter ninguém para te dar uma água. Sabia disso? Não é assim tão simples você ficar doente e você não ter ninguém para te levar um nada. Não é assim tão simples. Mas sabe de uma coisa? Quando você entende que Deus tem um plano, e quando você faz parte desse plano, tudo fica pequeno demais. As críticas ficam pequenas demais. E você olha para o resto da humanidade e você fala, eu não posso parar. Eu posso dizer algo para você, existe um senso de urgência no meu coração. Cada vez que eu ouço uma história, cada vez que chega para mim, olha, fulano está pensando em se suicidar. Tá, Senhor, eu vou continuar construindo essa arca. Eu não posso parar. Meu irmão, você não pode parar. Você precisa entender que você não pode parar. Para de olhar para você. Para de olhar para as suas dores. Elas estão te enganando. Elas estão te roubando de ser a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Elas estão te roubando de você ser o canal de Deus para mudar os ciclos. Para de olhar para as marteladas no dedo, elas vão te tornar forte. Para de olhar para a maneira que a sua família te olha. Para de olhar para aquilo que já aconteceu no passado. Olha para frente, olha para Ele, porque Deus tem um plano. Quando Jesus morreu na cruz, Ele tinha um plano. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu vou ser o primeiro dentre muitos irmãos. Eu vou deixar de ser unigênito. E eu vou ser o primogênito. E eu vou preparar outras pessoas para continuar fazendo o que eu fiz aqui na terra. Ser uma resposta, ser um canal. E Paulo entendeu isso, Pedro entendeu isso, João entendeu isso. Mas não acabou neles. Martinho Lutero entendeu isso. Homens e mulheres que desejaram um avivamento lá na rua Azusa entenderam isso. Hebreus ainda tem um versículo que é um dos versículos que para mim é um dos versículos mais constrangedores. Quando a gente fala de viver pela fé, Hebreus 11.
Ele diz assim: pela fé, versículo 30. Ruíram muralhas. Ele está falando aqui ainda do Antigo Testamento, mas eu quero. Tem um outro versículo que eu quero ler com você. Aqui. Que está no versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos andros das terras. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, nem todos, contudo, tiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus tem um plano. Deus continua tendo um plano. E é por isso que você está aqui. Porque eu e você fazemos parte desse plano. Eu e você fazemos parte desse plano. Você sabe que um dos discursos mais famosos da história é o discurso de Martin Luther King. No dia 28 de agosto de 1963. Este homem reuniu 250 mil pessoas. Sem internet, sem celular, todas no mesmo horário, no mesmo local. E através da vida de Martin Luther King, Deus mudou o ciclo da segregação racial nos Estados Unidos. Não pense você que o plano de Deus, ele é apenas, e me entenda, esse apenas, para o avivamento espiritual. O avivamento espiritual vai trazer outras coisas. Para Martin Luther King, para aquele pastor, Deus usou a vida dele para trazer uma mudança, um avivamento que mudaria totalmente a perseguição dos negros dos Estados Unidos. 250 mil pessoas para ouvir algo. Um discurso que começava como: eu tenho um sonho. Mas Martin Luther King só pôde dizer: eu tenho um sonho, porque antes ele ouviu Deus dizer: eu tenho um plano. Antes de dizer eu tenho um sonho, Martin Luther King entendeu Deus dizendo: eu tenho um plano. Você pode dizer sim a este plano, Martin? E ele disse: sim, Senhor. Mesmo que, independente de, mesmo que isso custe a minha vida, apesar de eu angariar inimigos, eu digo sim ao teu plano. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Deus tem um plano. E você faz parte dele. Para de olhar para o que você é ou para o que você não é. Para o que você tem ou para o que você não tem. Olha para aquele que te chamou. O processo pode doer, mas você vai crescer nele. E no momento da promessa, você vai descobrir que era necessário. Era necessário. Era necessário. O processo precisava te tornar mais forte.
nessa manhã, eu estou aqui para ativar a sua fé, para te lembrar que você não está aqui só para trocar de carro, para conseguir um emprego novo, para se formar na faculdade. Tudo isso é bênção demais. Mas nós precisamos olhar para algo infinitamente superior. Talvez Deus queira usar você na faculdade para mudar a vida das pessoas lá. Deus vai usar pessoas. Deus usou uma menina, não sei de quantos anos, para mudar o ciclo na vida de Naamã. Deus usou Daniel aos 90 anos para mudar o ciclo na vida de um rei. Não é a sua idade. Deus usou Sara, uma mulher estéril, para mudar o ciclo de uma geração. Deus quer usar você. Deus quer me usar. Nós só precisamos dizer sim. Feche os seus olhos. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. E o silêncio até gritar que Deus abandonou. Eu vivo pela fé, eu tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Diga comigo, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus.
Quando você olha para a cruz, você está vendo um plano. Quando você olha para aquela cruz sangrenta, você está vendo um plano. Quando você olha para você, quando Deus olha para você, quando Deus olha para você, Ele está dizendo: eu estou vendo um plano. Um plano. Eu tenho um plano. Eu preciso mudar algo. Eu preciso mudar um ciclo. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Sempre existe um plano. Até a volta de Jesus, sempre haverá um plano. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Noé disse sim. Esse sim envolveu o seu tempo. Esse sim envolveu o seu coração. Esse sim envolveu sua vida. Não deixa ninguém te parar. Olha para Ele. Olha para aquela cruz. Olha para aquele plano de Deus. Deus tem um plano. Isso envolve você. Está na hora de abandonar as nossas prioridades. Está na hora de querer servir ao Senhor quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Está na hora da gente parar de viver do jeito que a gente quer. A gente tem que ser discípulo. Ser discípulo exige disciplina. Significa que eu vou ter que abrir mão. Eu não sei se Noé trabalhava o dia todo e depois no final do dia ele ainda ia fazer a arca. Eu não sei se Noé trabalhava 8, 10 horas por dia. Mas eu sei que ele entendeu que ele fazia parte do plano de Deus para o seu tempo. Kathleen, Elton, Renata, Radassa, Rodrigo, Roberto, Gabi, Renata, Di, Pastor Marcos, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano. Preciso te contar. Deus tem um plano. E você faz parte dele. Qual vai ser a nossa resposta para o céu? Qual vai ser a minha resposta para o céu? Qual vai ser a sua resposta para o céu? Pastor, mas cansa muito construir a arca. Tem que pegar madeira. Eu nem sei fazer isso. Quando Deus te dá um plano, Ele te habilita para viver. Está na hora de você vencer o que tem te parado até aqui. Está na hora de você enfrentar aquilo que tem te parado e te roubado até aqui. Que tem impedido você. Meu irmão, para de lutar com as tuas razões. Para de lutar com os teus argumentos. Só diga sim. Pastora, mas e o processo? Daí no processo, você faz assim. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai. Oh, vem com teu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. O plano é dele e nada pode parar a ele. E eu estou escondida nele. Eu estou escondida nele. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com ele. Eu olho para Jesus. Eu digo sim. E você? Deus tem um plano, Flavinho? Antes de Martin Luther King dizer eu tenho um sonho, os céus tinham dito, eu tenho um plano.
cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Deixa eu dizer algo para você. Noé teve a vida completa. Abraão viveu as promessas de maneira completa. Sara viveu de forma completa. Não deixe que as dificuldades, não deixe que os problemas parem você. Porque o plano que Deus tem para mim e para a sua vida é maior do que nós mesmos. Só olha para aquele que te chamou. Só olha para o plano completo de Deus na cruz, ressurreto. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã, ou alguém em casa nos assistindo, que talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você que quer entregar a sua vida para Jesus, porque você entendeu que Deus tem um plano e você faz parte dele. E você só vai viver esse plano em Jesus. Então, se nessa manhã você quer dizer sim para o plano de Jesus na sua vida, se entregando para Ele, eu quero que, se você estiver aqui, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar com você. Levante sua mão bem alto para eu saber que você está aqui, para eu orar com você. Se você estiver na sua casa, eu vou fazer uma oração aqui, eu gostaria que você repetisse essa oração. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui, nessa manhã, talvez você frequente a igreja há tanto tempo, mas você nunca entregou a sua vida, passado, presente e futuro, para o Senhor. E esse é o seu dia. Esse é o seu tempo. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão aonde você estiver. Eu quero orar com você. Amém? Você que está na sua casa, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Você vai repetir comigo essa oração. Você vai dizer: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi a Tua palavra. E eu quero viver o Teu plano. E eu sei que esse plano começa com a minha entrega ao Senhor. Por isso eu te entrego meu passado, presente, futuro. Te peço perdão pelos meus pecados. E eu quero viver o teu plano para a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Em nome de Jesus. Se você fez essa simples oração, você está entregando a sua vida para Jesus nesta manhã. E eu quero te pedir que você escreva aí nos comentários: eu decido por Jesus. E alguém do nosso time de consolidadores vai entrar em contato com você. Mas antes de encerrar, eu quero fazer mais uma oração. Talvez você nunca tinha entendido a grandeza do propósito de Deus para a sua vida. Mas o desejo do meu coração é que você tenha entendido que Deus continua procurando Noés. Deus continua procurando Abraões, Saras. Que Deus continua procurando homens e mulheres que estejam dispostos a dizer sim e entregar diante do Senhor coisas que te paralisaram até aqui. E eu quero profeticamente te convidar a sair do seu lugar e vir fazer essa entrega aqui no altar. Porque essa manhã o Senhor quer inaugurar um tempo novo na sua vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sem
mesmo que você estiver servindo nessa manhã, se você entendeu que é algo que você precisa entregar no altar do Senhor, para você romper, sai do seu lugar e vem aqui. A igreja é um ambiente profético, uma atmosfera profética onde muitas coisas vão sendo construídas. Não é um lugar para a gente assistir só. Você não está aqui só para assistir. Você está aqui para dar uma resposta para o céu. E às vezes, no decorrer da nossa vida, a gente permite que tantas coisas venham nos roubar de dizer sim. E essa é a manhã que Deus está te chamando. Deus está te dizendo: filho, filha, eu tenho um plano. E esse plano diz respeito a você. Você que está aqui na frente, eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu entendi a tua palavra. O Senhor sabe tudo sobre mim. O Senhor conhece as minhas esterilidades. O Senhor conhece a minha visão. O Senhor sabe das minhas limitações. Mas nesta manhã, eu escolho parar de olhar para mim. Parar de olhar para o que eu não tenho. Parar de olhar para o que eu não posso. E nesta manhã, eu escolho olhar para o teu plano. Olhar para o Senhor, que me fortalece, que me habilita, que me restaura, que me cura, que me transforma. Eu sei, o Senhor tem um plano para essa geração. E a minha resposta é sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Fala: Senhor, eu não vou parar. Eu escolho. Eu tomo uma decisão. Eu não vou parar. Os meus olhos estão fitos em Ti. Pai, eu quero orar por cada um dos Teus filhos que veio aqui na frente nessa manhã. Há algo sobre os Teus filhos que somente Eles sabem. Há algo sobre a vida dos Teus filhos que somente Eles sabem. E nessa manhã, eu quero te pedir, Deus, que essa entrega, ela seja sobrenatural, que o Senhor esteja arrancando dos Teus filhos toda a limitação, que o Senhor esteja curando, Senhor, as feridas, que o Senhor esteja tirando os olhos dos 14 anos de esterilidade, de todas as impossibilidades, tira os olhos de todas as afrontas, de tudo aquilo que os Teus filhos não puderam romper. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero te pedir, vai aonde só o Senhor pode ir. Eu quero te pedir, cura os olhos dos Teus filhos, cura os olhos dos Teus filhos para que eles possam ver, cura os olhos dos Teus filhos para que eles possam te ver, cura os olhos dos Teus filhos, Senhor, cura os olhos dos Teus filhos, em nome de Jesus, cura os olhos dos Teus filhos, cura os olhos dos Teus filhos, cura os nossos olhos, Pai. Cura os nossos olhos, Senhor. Cura os nossos olhos. Levante as suas mãos aonde você estiver. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Qual é a sua resposta para esse plano? Qual é a sua resposta? Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que vai ser apesar de mim, e eu decido que eu não vou desistir, independente de, mesmo que, apesar de, nesta manhã, eu libero a minha fé, que não é uma fé de sentimentos, não é uma fé de palavras, não é uma fé de emoções, é uma fé com a minha vida, com o meu tempo, com o meu suor, com os meus recursos, com as minhas lágrimas, com o meu sangue, com tudo que há em mim. Eu digo sim. Pode fazer de novo. Pode inaugurar um novo ciclo. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou tirar. Diga: eu não vou tirar os meus olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que você saia daqui
para viver a melhor semana da sua vida. E que você possa ouvir o que os céus estão dizendo a seu respeito. Vá debaixo da graça e da paz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Eu